Quando o assunto é o Gemini, a inteligência artificial do Google, a conversa parece que sempre vai parar no mesmo lugar. Mas, e se a gente estiver fazendo a pergunta errada? Nessa análise, vamos descobrir por que o jeito que a gente discute o Gemini talvez esteja deixando de lado o ponto mais importante de todos. Pois é, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é essa, né? Parece uma corrida de cavalos. Qual dos dois é mais rápido, mais inteligente, mais criativo? É uma pergunta que faz sentido, claro, mas vamos ver como ela pode acabar nos levando para uma conclusão que não é bem a real. Exatamente. Para a gente entender o verdadeiro valor do Gemini, a gente precisa, virar a chave, mudar a perspectiva. Comparar ele lado a lado com o chatbot que funciona sozinho é ignorar completamente qual é a estratégia do Google por trás de tudo. Ok, então vamos mergulhar nisso. O Gemini nunca foi pensado para ser uma ferramenta isolada, sabe? Ele foi construído para ser algo muito mais orgânico, muito mais integrado no nosso dia a dia. E olha, essa frase aqui, ela mata a charada. Pensa assim, o Gemini é um motor. Um motor pode até ser potente sozinho, mas o poder de verdade só aparece quando ele está dentro do carro, funcionando junto com todo o resto. E o carro, nesse caso, é o ecossistema do Google, que milhões de pessoas já usam todo santo dia. É exatamente aqui que a mágica acontece. A grande força do Gemini não é ser um aplicativo novo que a gente precisa baixar e aprender a usar. A força dele está em ser conectado de forma profunda com tudo aquilo que já faz parte do nosso trabalho. Então, o pulo do gato é esse, sabe? O Google não está pedindo para ninguém aprender a usar um software novo. Ele está, na verdade, injetando essa camada de inteligência direto nas ferramentas que muita gente já conhece de cor. A IA vem até nós, e não o contrário. E dá uma olhada no tamanho disso. A gente está falando de e-mails, documentos de texto, planilhas, arquivos na nuvem, uma ferramenta super poderosa de pesquisa e até as reuniões online. A inteligência artificial está sendo costurada em cada pedacinho da nossa vida digital. Beleza, na teoria tudo isso é muito bonito, mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade no dia a dia? Vamos dar uma olhada rápida em alguns exemplos bem concretos de como essa integração já gera um valor imediato. Para quem vive com a caixa de entrada lotada, isso aqui é literalmente um divisor de águas. Sabe aquelas trocas de e-mail infinitas com dezenas de respostas? O Gemini pega tudo aquilo e transforma num resumo simples que dá para ler em segundos. O ganho de tempo é absurdo. E aquela síndrome da página em branco, que todo mundo já sentiu. No Docs, o Gemini funciona como um parceiro de escrita, um copiloto. Ele entende o contexto do seu documento e pode ajudar a começar, a criar um primeiro rascunho, a expandir ideias. É perfeito para quebrar aquela inércia inicial. Agora se liga nisso aqui, porque esse talvez seja o uso mais genial e subestimado de todos, o Sheets. Em vez de quebrar a cabeça para lembrar uma fórmula complexa, é só descrever em português o que precisa ser feito. E pronto, a fórmula aparece. Isso simplesmente remove a barreira técnica da análise de dados. Isso aqui resolve uma dor antiga, né? Quantas vezes a gente precisa de uma informação, mas não lembra de jeito nenhum o nome do arquivo onde ela está? Com a busca semântica, dá para procurar por um conceito, tipo análise de vendas do último trimestre, e o Drive acha a informação, lá dentro dos documentos. E aqui, para quem trabalha com pesquisa ou precisa analisar muitos documentos, tá a joia da coroa. O Notebook LM cria um especialista de IA baseado apenas nos seus arquivos. A gente sobe os PDFs, os artigos e pode fazer perguntas que ele vai responder usando exclusivamente aquele material. É uma ferramenta de análise focada e muito poderosa. Ok, a gente falou das maravilhas, parece tudo perfeito. Mas vamos com calma. É super importante ter uma visão equilibrada. Essa estratégia de integração total tem uma força gigantesca, mas, por outro lado, também tem uma limitação muito, muito clara. Olhando essa tabela, a gente percebe que o nível de maturidade varia. No Gmail e no Docs, a integração já está bem redondinha, funciona que é uma beleza. Já no Sheets e no Drive, ainda parece que está evoluindo. E o mais interessante, o Notebook LM, que é uma das ferramentas mais potentes, é gratuito. Já as funções mais avançadas nas outras ferramentas, bom, aí exigem um plano pago. E aqui está o pulo do gato, o grande porém. O valor do Gemini está diretamente amarrado ao quanto a pessoa já está imersa no universo do Google. Para quem trabalha com as ferramentas da Microsoft ou outras plataformas, o benefício cai drasticamente. A maior força do Gemini é, ironicamente, a sua maior limitação. Então, o balanço final é esse. De um lado da balança, a gente tem uma integração perfeita, sem atrito, que entende o contexto de tudo que a gente faz.
Do outro lado, uma dependência total desse ecossistema e o fato de que, para tarefas criativas bem específicas, outros modelos concorrentes, mesmo sozinhos, ainda podem levar vantagem. Certo. Depois de colocar tudo isso na mesa, a pergunta que realmente importa é: para quem essa combinação de IA e ecossistema realmente vale a pena? A resposta fica bem clara. Primeiro, para os profissionais que já vivem e respiram dentro do Google Workspace, a IA chega como uma luva para otimizar o trabalho. Para pesquisadores e analistas, o Notebook LM é uma ferramenta espetacular. Para gestores, automatizar resumos de reunião e análise de planilhas é um ganho enorme. E para estudantes, a combinação gratuita já é de grande ajuda. E para quem ficou com vontade de experimentar, aqui vai um roteirinho prático. Comece pelo que é de graça e já causa um impacto grande, como o Notebook LM e o Gmail. Teste, veja se funciona no seu dia a dia. Use o Docs para dar aquele pontapé inicial nos textos e só depois de validar se isso realmente te ajuda, aí sim vale a pena pensar em algum plano pago. Se for para a gente resumir essa história toda em uma única frase, é esta aqui. A genialidade da estratégia do Google não está em ter necessariamente o modelo de linguagem mais poderoso do mercado, mas sim em ter o mais perfeitamente integrado. Isso mostra a grande jogada. A competição está saindo do laboratório de testes e vindo para o nosso cotidiano. O melhor modelo de IA não vai ser o que tem a maior nota numa prova, mas sim aquele que está ali, disponível, sem esforço, no exato momento em que a gente precisa dele. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para refletir. Será que estamos caminhando para um futuro onde a gente não vai mais interagir com uma IA, mas onde a inteligência artificial vai simplesmente se dissolver, se tornando uma parte invisível e onipresente das ferramentas que já usamos todos os dias? Fica aí a reflexão.